Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia e junto com a Sara aqui na Arquétipo nós criamos e desenvolvemos identidades visuais para marcas. E se você quer criar a identidade visual da sua marca para 2022, nós estamos com a agenda aberta, é só clicar no link aqui embaixo e preencher o nosso formulário de orçamento. No nosso exercício criativo de hoje, é como eu vou chamar, a gente colocou lá no nosso Instagram 4 conjuntos de duplas de marcas para vocês votarem, pra gente redesenhar, recriar aqui juntos. E as duas marcas escolhidas foram a Sephora e a Quem Disse Berenice. Então a gente vai fazer uma espécie de cria e fala um pouquinho hoje, vou mostrar algumas partes iniciais da marca, como o mood board, algumas escolhas feitas, enquanto a gente conta um pouquinho mais da história dessas marcas para entender também sobre o público-alvo, para quem que elas se destinam, e depois a gente vai redesenhar a parte básica ali, né, os elementos primários das marcas, como assinatura, logotipo, símbolo e alguns elementos básicos. Bem, então vamos começar pela Sephora, enquanto eu for aqui colocando o nosso mood inicial nesse feedzinho aqui que a gente vai criar da Sephora. Eu vou contando um pouquinho mais algumas coisas sobre a marca pra gente identificando o público-alvo também. Aqui eu separei algumas fotos, a própria Sephora já tem um Pinterest dela, né? Então é bem mais fácil a gente coletar essas imagens de referência porque acaba sendo realmente mais da visão da marca, da própria marca, e a gente consegue entender um pouco melhor o público-alvo que a gente vai querer focar nesse momento para esse redesign. A Sephora foi criada em 1969 por Dominique, e o sobrenome dele vai estar aqui, porque é francês, eu não vou me arriscar a falar. Ele e a esposa dele criaram uma marca, então realmente é de perfumes, não era de beleza em geral como é hoje em dia. Hoje em dia, a marca da Sephora é uma das maiores marcas de beleza do mundo, né? Mas começou como uma marca de perfume lá na França, e mais tarde ela comprou um conjunto de lojas de uma empresa britânica chamada Sephora. Então não se chamava Sephora inicialmente, se chamava Shop 8. E quando eles compraram a Sephora, realmente o nome foi pego por eles e eles conseguiram expandir e criar novas lojas. E em 1997, a Sephora ela foi comprada pelo grupo da Louis Vuitton e dessas outras marcas aqui que são maiores, né, são mais de luxo, são grifes de luxo. Então a Sephora ela foi comprada por esse grupo e se tornou uma grande marca também da beleza, com produtos um pouco mais exclusivos, com um ticket um pouco mais alto, que a gente bem sabe, né? Então não é uma marca tão acessível assim. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a história da marca também, dá pra dar uma pesquisada no Google, é bem fácil de encontrar. Eles contam com mais detalhes também, um pouco da expansão. O legal da Sephora é que quando ela foi realmente desenvolvida, assim, ela foi vista como uma loja inovadora na forma de vender. Então, aparentemente, as lojas naquela época, elas não eram como a gente conhece hoje, assim, que é esse self-service, como eles chamam. A Sephora foi a primeira a fazer esse sistema, que é o sistema de você ir lá e ver os produtos na prateleira, e conseguir provar, e conseguir testar a sua cor de base, por exemplo. Então, antes da Sephora não era muito comum, provavelmente os produtos deles eram mais sobre encomenda, mas eu não vou me arriscar a falar com certeza aqui, porque eu estou só supondo neste caso, mas realmente é um pouco mais essa questão de eles inovaram na forma de apresentar o produto, né? Eles também têm nas lojas uma coisa que foi inovadora, que é aquela parte para você conseguir se maquiar na própria loja, ter o auxílio de uma vendedora. Então você conseguir ter um espaço de beleza dentro da loja de venda também. Então deixou de ser apenas um local de venda e passou a ser realmente aquela coisa da experiência que a gente fala muito hoje, né? Então além de você ir lá comprar um produto, você acaba realmente experimentando ele, você consegue perceber se você se identifica com a textura, com as cores, se aquela cor combina com você, se é o seu tom de pele. Então, foi inovador para o ramo, o que acabou criando realmente na indústria da beleza, né, um padrão. Hoje em dia a gente encontra muitas lojas desse gênero. Aqui eu coloquei algumas referências de produtos, então coloquei aqui uma base. Aí eles também, além, né, hoje em dia eles oferecem perfumes também, mas oferecem maquiagem, produtos de skincare, esse universo da beleza como um todo. Também vi algumas velas no Pinterest deles, então não sei se é uma coisa mais para criar um mood. Eu precisaria realmente confirmar se eles vendem esses produtos também como acessórios, por exemplo. Mas a gente vai focar aqui na parte da beleza. E aqui, ó, no Pinterest deles, eles têm vários vídeos de referência, colocam vídeos com influenciadoras, colocam vídeos com o produto. Eles realmente trazem essa parte da beleza tanto produzida, quanto essa beleza um pouco mais natural, dessa parte que
realmente envolve mais a skincare. Então vou separar aqui algumas fotos e a gente vai finalizar o nosso feedzinho. Temos aqui o nosso feed formado, e é legal falar que a Sephora vende muitas marcas dentro da loja e cada uma tem a sua forma de se expressar visualmente, mas é importante que ela filtre em alguns casos para ficar também de acordo com o seu propósito. Então temos algumas fotos com bastante personalidade aqui, mulheres de diversas formas e a relação com os produtos também de forma bem diversa. Então eu separei aqui, reduzi em 3 formas, né, a maquiagem no batom vermelho, a skincare com relação ao autocuidado e o perfume, que são os 3 pilares da marca, né, então maquiagem, skincare e perfumaria. E também diferentes formas de mostrar esses produtos, né? Então tem maquiagens mais coloridas ou também mais minimalista, buscando evidenciar a gama de cores, como por exemplo nesse caso das bases. Também foto da loja para evidenciar um pouco mais o modelo de venda deles, né, que foi uma inovação, como a gente falou antes. E também podemos dizer que a marca é majoritariamente feminina, né, não é 100%, mas a grande maioria, e também é jovem adulta por relação com as influenciadoras, celebridades. Também apresenta desde maquiagens mais simples quanto maquiagens mais artísticas nas publicidades, imagens da marca, pra gente realmente definir esse público-alvo. E também a parte do ticket, né, uma marca um pouco mais exclusiva, então tem o ticket um pouco mais alto. Além desse feed, então, também é importante a gente falar um pouquinho mais sobre como a marca é hoje. Então, um pouquinho mais sobre o nome, né? Ele é derivado de Cephos, que significa beleza em grego, e Zípora, que era uma das esposas de Moisés, símbolo de excepcional beleza, inteligente, generosa e livre. Então, o nicho é a beleza e os valores associados à marca são liberdade e criatividade, principalmente. E sobre o logotipo e o símbolo, então, o logotipo tem uma tipografia um pouco mais simples, com a letra O mais geométrica, então denota um pouco mais de modernidade, mas também algo bem neutro. Provavelmente por ser uma marca que lida com muitas outras, né, nas suas lojas, o que faz com que ela perca um pouquinho da sua personalidade, né, por puxar um pouco mais para esse padrão mais neutro. E o símbolo, que apesar de não ser muito literal, lembra o S do nome, mas também pode representar as ondas de cabelo, a essência de um perfume ou até a silhueta de um corpo, tem várias interpretações para ele, mas por trás denota novamente liberdade e criatividade como os valores principais da marca. Ok, algumas opções separadas por aqui. Então, vou começar pela paleta. Algumas paletas que eu pensei. Primeiro foi essa aqui de cima, que é um pouco mais soft, puxa um pouco mais pra esse lado mais feminino. Tem esse avermelhado um pouco mais escuro, assim, que é quase um vinho, mas ele ainda é um pouco mais amarronzado. Puxando bastante pra essa questão dos tipos de pele também. Seguindo um pouco nessa linha. Mas eu achei que ficou muito, não sei, blasé, assim, e feminino demais também. Não mostrava tanta personalidade da marca de criatividade, liberdade. E não ficava também muito versátil pra conversar com as outras marcas. Então, eu acabei partindo pra essa segunda aqui de baixo. A escolha, então, foi uma cor mais escura, um preto, só que é um preto um pouco mais puxado pro vinho também. Ele tem tons de vermelho, então ele não é um preto puro, o que dá um pouquinho mais de personalidade. Esse avermelhado aqui, que é um avermelhado meio alaranjado. O laranja já é uma cor um pouco mais irreverente, assim, né? Já traz o caráter um pouco mais de liberdade, uma liberdade um pouco mais revolucionária, assim, realmente diferente. E também conversa bastante com a parte da personalidade, né? De batom vermelho, conversa um pouco mais com essa parte da maquiagem. Eu acabei me inspirando bastante nas 3 partes de maquiagem, skincare e perfumaria. Esse marronzinho aqui, basicamente essa parte da skincare, de puxar pro autocuidado, de também não ser uma
cor com muita personalidade pra roubar a cena, mas pra conversar bem com aquilo que a marca quer expressar. E esse branquinho aqui que não é um branco puro também, então saí da marca do preto e do branco, puxei um pouco o vermelho, essa cor um pouco mais tom de pele, e esse pérolazinho aqui, que traz um pouco dessa questão dos perfumes franceses, uma coisa um pouco mais do ar, assim, mais tranquila, como se você tivesse realmente, sabe quando você olha o fim da tarde, assim, quando tem uma parede branca iluminada e você começa a ver aqueles pozinhos assim, então é um pouco disso, assim, um pouco dessa magia da perfumaria. Então essa é a nossa paleta final. Aqui eu fui testando como ficavam as cores uma em cima da outra, acho que ficou bem tranquilo, assim, todas são bem visíveis, é uma paleta que conversa bem entre si. Então essa é a nossa paleta de cores final. Agora, pra tipografia, eu fiquei bastante em dúvida, pesquisei muito, separei algumas tipografias aqui. No começo eu tava querendo algo mais diferentão, assim mesmo, mas acho que talvez uma aplicação menor ficaria com bastante ruído. E essa questão da marca ter personalidade, mas também ser um pouco mais neutra por conta das outras marcas que ela abarca, eu achei melhor que talvez fosse a gente deixar um pouco mais simples também. Então, de cara, eu acho que eu já tiraria... Eu sei que vocês estão pensando nessa aqui, mas eu já vou explicar porque eu acho que eu tive uma ideia com ela. Mas essa aqui eu achei que ela é muito linda, porém tem essas hastes muito finas, acho que não vai funcionar em aplicações maiores. Essa aqui eu achei o contrário, ela é muito bonita também, mas ela tem umas linhas muito grossas, muito espessas, então talvez possa ficar um pouco pesado demais pra marca que abarca várias categorias, né? Essa terceira opção aqui eu acho bem bonita, ela é a Casanova, talvez fique aqui num segundo plano, não sei ainda. Essa aqui eu sei, é que ela não tem versão minúscula, então se tivesse que colocar realmente, se a gente fosse fazer a identidade visual total, a gente teria que achar uma segunda fonte secundária que fosse mais versátil para a criação dos textos, para aplicações, né, realmente em textos maiores. Porém, como é mais para a criação da assinatura do símbolo, eu curti bastante essa versão que seria a minúscula dela. Aqui seria a versão maiúscula, acho que dá para fazer uma brincadeira. E ela é moderna, ela é um pouco mais neutra, então acho que pode funcionar bem. E essa aqui eu gostei bastante também, é a mesma história dessa anterior, ela não tem minúsculo, mas dá para trabalhar com ela, talvez modificando um pouco algumas coisinhas, porém eu achei ela um pouco sem muitos contrastes, um pouco também agressiva para esse caso, então vamos dar bye bye. E eu vou trabalhar com essa aqui, essa versão principalmente, pra gente ver o que a gente consegue encontrar e trabalhar em cima dela. Então, vambora!
E chegamos a um resultado. Então vocês viram aqui que eu trabalhei, né? Tentei chegar muito num símbolo bastante inspirado também na chaminha, pra ser um redesign realmente repensando um pouquinho na marca original, mas deixando ela um pouco mais com um pouquinho mais de personalidade, mas não rolou esse símbolo, não deu muito certo, então eu acabei trabalhando mais com a versão tipográfica mesmo. Durante o processo eu fui trocando uma ideia com a Sarah, a gente achou que o símbolo também, junto com o vermelho que eu tava desenvolvendo antes, tá ficando um pouquinho agressivo, e a tipografia muito próxima também deixava um pouquinho dessa agressividade que não era o que a gente queria aqui, então acabei separando um pouquinho mais aqui no logotipo as letras para ficar um pouquinho mais espaçado, dar um pouquinho mais de respiro também. Fizemos um selinho com um S, o H aqui nesse caso é o destacado, né, porque ele é a letra do centro, então tem 3 letras para direita, 3 para esquerda, mas não faria sentido colocar o H aqui, já que a inicial é o Sephora, então é o Sephora, já que a inicial é o S de Sephora. Então eu acabei trabalhando aqui com S também, mas dando um toquezinho nele aqui, esse recorte no meio, como um selinho. Então perfume, skincare e makeup, que são os 3 pilares da marca, né? Um padrão, um pattern aqui com esse S um pouco mais diferente, pra dar um pouquinho também de destaque assim na hora do nosso feed final com direção de arte. E aqui seria só realmente pra completar as cores, mais uma versão com uma tagline bem pequenininha aqui do makeup, perfume e skincare também, que seria obviamente se fosse na vida real para aplicações bem grandes para que ficasse visível. Mas chegamos ao nosso resultado aqui e juntando com a direção de arte, o logotipo, as cores, realmente para transmitir um pouquinho mais da questão da liberdade, da criatividade e também não perder a essência dessa potência realmente, dessa coisa forte da Sephora, que é trazer um pouco mais de personalidade nas suas lojas, essa inovação, quebrando um pouco dos vínculos, né, vendo um pouco da história, quebrando um pouquinho do padrão que era seguido na época e realmente trazendo inovação para o mundo da beleza. E espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na tela rolando aqui mais um pouquinho esse resultado final. E chegamos ao final de mais um vídeo. Sim, o processo era pensado para fazer 2 marcas, como eu falei lá no início no Instagram, a gente votou, mas
Nesse período de uma tarde, eu acabei me prendendo um pouquinho mais no processo da Sephora. Tem uma coisa que se chama perfeccionismo, minha gente, que eu não vou atribuir a todos os designers, mas eu me incluo nesse barco. Não consegui me desprender do processo da Sephora. É sobre isso e tá tudo bem também, sabe? Acontece que nem todos os processos são como a gente pensa, às vezes a gente precisa de um tempo a mais, às vezes a gente consegue fazer mais rápido do que a gente pensava. É sempre uma surpresa. A questão é não se prender a isso. Eu super recomendo fazerem esses exercícios criativos também pra aprender a desamarrar um pouquinho essas questões. Por exemplo, esse processo da Sephora, cheguei num resultado que eu gostei, mas ainda teria algumas coisas que eu mudaria ali, como o selo, gostaria de trabalhar um pouquinho mais num símbolo. Não rolou e tá tudo certo, partiu pro próximo. Inclusive, falando em próximo, se você ainda quiser esse vídeo do Quem Disse Berenice, quem sabe nós faremos em um próximo vídeo, mas comenta aqui embaixo pra gente saber se você ainda quer. Se você tem sugestão de alguma outra marca pra gente fazer o redesign também, ou se você tem alguma ideia de alguma marca, de algum nicho que a gente poderia criar aqui com vocês, deixa aqui nos comentários. E se você quer continuar nos acompanhando, ver mais conteúdos como esse, ver nossa carinha mais frequente e também acompanhar nossos outros conteúdos, recomendo que você siga a gente aqui no nosso Instagram, na nossa rede social vizinha. E é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!